Bem-vindos ao podcast e a pergunta de hoje: é possível emagrecer após os 40 anos? Com certeza é possível emagrecer depois dos 40 anos, apesar de muita gente não acreditar nisso. Que coisa boa! Então, quem vai responder isso é a nutricionista integrativa Gisele Silveira, mãe da Antônia e com sua especialização em saúde da mulher 40+. Prazer estar aqui, querida. Bom, emagrecimento depois dos 40, né? Muita gente passa a não acreditar mais que isso é algo possível. E eu sempre, antes de mais nada, pergunto para a paciente: eu tenho certeza que ele vai acontecer. Eu só preciso que você pegue de volta a sua autoconfiança nesse processo. Os 40 anos, 45, a transição menopausal, o climatério, trazem uma série de alterações na vida da gente. E não é só os quilos a mais na balança, mas trazem alterações no nosso cérebro, trazem alterações no nosso metabolismo, na nossa constituição corporal, na nossa massa muscular, que vai indo embora, né? A gordura que parece que passa a nos amar mais, então ela chega sem pedir licença e vai se colocando nesse corpo, porque a gente sabe que existe um baile aí dos hormônios, estrogênio, progesterona, né? E quando começa esse baile, uns baixam, outros sobem, uns sentam e acaba sobrando para nós mulheres. Mas através de estratégias, né? Através da noção e da lucidez que a gente tem que ter, que nós não somos mais aquela mulher dos 30 e dos 35, que uma noite de sono mal dormida não dava nada, que comer ali os pacotes, aqueles rapidinhos, né? Comida empacotada, estava tudo certo, os exames seguiam todos iguais. Não, hoje isso vai ter uma relevância na nossa saúde, vai ter uma relevância no ganho de peso e muito mais do que isso, na nossa produtividade, na nossa cognição, no nosso estado geral de saúde, né? Que vai muito além só da questão do emagrecimento. E se uma pessoa resolve que a gordura não pertence mais, quer mudar a vida, por onde ela começa? Eu costumo dizer que existem alguns pilares que são importantes, tá? E que emagrecimento, ele não está associado exclusivamente ao que a gente coloca no prato. Emagrecimento, ele é muito além disso. Ele vai muito mais longe do que só o que você escolhe para você comer. Eu acho que a primeira coisa que eu convido é voltar a um relacionamento dela com ela. Porque a gente sabe que lá pelos 40, 50, a gente acaba se dando conta que por décadas e décadas a gente às vezes se abandona. E não é tão às vezes assim, né? Até após maternidade. Pós-maternidade, carreira, faculdade, pós-graduação, né? Conquista no mercado de trabalho, casamento, divórcio, são vários, né? Os motivos desse abandono. E quando a gente para de se olhar, é muito fácil a gente se perder do corpo da gente, né? Então o primeiro convite que eu sempre faço é: vamos se resgatar. Eu acho que eu não posso melhorar a relação com a comida se eu não melhorar a relação daquela pessoa com ela. Primeiro tem que se gostar para depois começar a emagrecer. Sem dúvida. E primeiro tem que se olhar, começar, né? Eu brinco, eu faço uma brincadeira com algumas pacientes. Há quanto tempo tu não passa um creme em ti? Há quanto tempo tu não te olha no espelho? E é incrível. Muitas me falam, eu nem tenho espelho. Sim. Eu não quero passar perto de espelho, não me fala em espelho. E eu brinco, como é que a gente vai resgatar essa relação se não é com a comida o problema? Nunca é com a comida. Eu tenho essa frase que emagrecimento nosso, ele não é sobre comida, ele é sobre pessoas. E todo esse universo que envolve as pessoas, né? Então eu acho que o primeiro passo é isso, eu vou ter que voltar a me olhar. E não é confortável, né, Claire? Muitas vezes é desconfortável, porque aí a gente se dá conta do tempo que a gente deixou para trás. Mas enfim, né? A gente não pode chorar leite derramado, a gente olha para frente. Que é essa fase também uma grande oportunidade desse resgate. É uma grande oportunidade porque parte dessas situações, a maternidade, o filho pequeno,
a faculdade, a pós-graduação, essas já foram, né, na grande maioria resolvidas. Mais tempo, daqui 10 anos eu vou decidir me cuidar. Tem que né? andar. É aquela velha história, a coisa tem que, né, o trem tem que passar. E aí, depois desse olhar, é importante a gente ter noção. Algumas coisas, elas estão bem relatadas já na literatura científica, acontecem com as mulheres nessa fase. Então, uma delas, tá, que tem uma interferência física e tem uma interferência no cérebro dessa mulher, pela queda do estrogênio, a gente tem uma tendência a fazer mais resistência insulínica. Isso, eu estou falando numa mulher que daqui a pouco nem estava acima do peso, tá? Quando esta mulher já entra na fase de climatério e de menopausa acima do peso, essa resistência insulínica já vinha prévia, né? Então, todo o metabolismo da glicose, ele já vinha um pouco bagunçado. O que já vinha vai piorar. Exato. A gente fala que nessa fase se exponenciam algumas coisas. Sim. Tá? Então, se exponenciam sintomas gastrointestinais, alergias alimentares, se exponenciam distúrbios psicológicos, transtornos alimentares, mulheres que tiveram, isso é uma coisa super importante, né? Mulheres que tiveram transtorno alimentar, bulimia, anorexia, lá na adolescência, na fase climatérica, existe uma chance aumentada deles voltarem. É um chamado do nosso corpo, do tipo, te olha, agora tu vai ter que te olhar, né? E aí, junto com a resistência insulínica, isso vem uma queda energética significativa, então a gente passa a não ser mais um bom gastador de glicose, a ser um excelente acumulador de glicose na forma de gordura, porque a gente não guarda glicose no corpo em pequenas porções até guarda, mas em grandes volumes a gente guarda através da célula de gordura, e isso vai trazer também um prejuízo para o nosso funcionamento cerebral. Por quê? A resistência insulínica ela não acontece só na célula da barriga, né? Você que está em climatério, menopausa, vê que a barriga aumentou. Não é só ali. A resistência insulínica também está acontecendo aqui. E aí, você vai ficar mais letárgica, você vai ficar com déficit cognitivo, você vai ficar mais esquecida, você vai ficar mais bagunçada. Isso eu acho bem importante pontuar, porque às vezes a pessoa se confunde achando que é só a questão do peso da barriga. Mas a prevenção principal é o cérebro. Exatamente, porque o cérebro, ele é um dos órgãos mais afetados nessa fase, né? Ele não é, eu tô triste, ou eu tô ansiosa, ou eu tô cansada por causa de todo o entorno. Até pode. Mas o cérebro, com a queda hormonal, a gente sabe que o estrogênio tem um papel extremamente importante dentro dos nossos neurônios, né? Inclusive com a queda estrogênica facilitando a resistência insulínica no cérebro. Então a gente tem que fazer de tudo para cuidar e preservar esse cérebro que a gente tem. Exatamente. A gente, nesta fase, eu acho que em todas as fases, tá? Mas nessa fase em especial, a gente deveria passar a fazer a escolha do combustível. Tá? A qualidade do que consome o tempo todo. O tempo todo. E a resposta do que eu consumo com os meus hormônios. Porque aquilo que eu coloco para dentro vai ter uma resposta hormonal, né? Eu não tô nem falando só de hormônios da fome, da saciedade, eu não tô falando só de insulina, glucagon, eu tô falando de hormônios também sexuais, né? Estrogênio, progesterona, testosterona. Então a gente vai ter um tipo de alimentação ou um tipo de produtos alimentícios, que a gente vive na era dos produtos alimentícios, né? Todos os dias eu tenho que responder para o paciente, mas por que tu não gosta de tal barrinha? Eu disse, porque se você for olhar o rótulo dessa barrinha, ela tem 422 ingredientes, dos 422 ingredientes, 420 não são comida, são produtos químicos. Perigo. Perigo. E a gente sabe que esses produtos químicos, eles são disruptores endócrinos, eles entram no lugar de hormônios. Aí pensem comigo, né? Imagina, eu já estou produzindo menos hormônio. E no lugar que eu deveria estar colocando um hormônio, eu tenho um subproduto da indústria do plástico, do petróleo, entrando naquele modelo lá, chave fechadura. Então, o hormônio que eu produzo, ele já não acha nem receptor, muitas vezes. E esse vai ser o combustível do corpo, do cérebro. Isso. E eu acho que é sobre essa lucidez, né?
quando eu falo que a gente tem que parar de fazer dieta e sim entender o que eu preciso dar, não com a penalização ou com a vitimização, meu Deus, ela disse para eu parar de comer açúcar. Não, com a lucidez e com a clareza que a gente precisa ter nessa fase. Detalhe, eu acho que a gente deveria ter em todas as fases de vida. Mas, Se não teve até agora. se não teve até agora, sempre é tempo de começar. E eu acho uma grande oportunidade, uma grande janela de oportunidade de começar a fazer diferente. Então, número 1, se olhar. Número 2, ter a noção do que está ingerindo. Estratégia alimentar. Estratégia. E o número 3? É sono. Quem não dorme bem, não emagrece. Não tem como. Não tem como. Quem não dorme bem, não regenera. Destina ir pra cama para ficar Não descansa. rodando, né, o feed, o celular, vendo isso, vendo aquilo, resolvendo problema. Não descansa. A gente sabe também, não se pode negligenciar, que as alterações de estrogênio e progesterona também podem ocasionar como sintoma a questão de insônias, né? Por isso que existe o tratamento, que muitas vezes se vai, né, procura-se ajuda para a questão da reposição. Mas a gente vive numa sociedade que dá um dedo para não ir dormir cedo, porque tem uma hiperestimulação, né? Muita informação. Então, dormir é essencial nesse processo. Reaprender a dormir é essencial. Se você, ao longo da vida, perdeu, né, essa qualidade, esse padrão do sono, que é algo tão importante para nós como seres E humanos. fechando, então, mais a atividade física, que a gente não pode esquecer que não tem como se não fizer uma atividade. Não, mais atividade física. Eu costumo colocar mais 2 itens que eu acho de extrema importância, se a Cleia me permite. Eu vou deixar por último a atividade física, mas nessa fase da vida a gente tem que olhar para o nosso intestino. Também é questão. Por que a gente tem que olhar para o nosso intestino? Porque a gente sabe que ele tem uma interferência gigante, mas gigante, nas questões dos hormônios, né? Então, a gente tem a passagem dos hormônios pelo fígado, por isso que muitas vezes vocês vão ouvir tantas pessoas falando, não beba tanto na menopausa, ou não beba na menopausa, ou não beba quando você está passando por essa fase, porque os hormônios vão passar pelo fígado, e depois eles vão chegar a nível de intestino. Então, a gente precisa ter um intestino funcionante. Como a gente falava há pouco, né, as pessoas se acostumam com ruim, então as pessoas acostumam-se muitas vezes com diarreias frequentes, ou se acostumam com constipação, né, 4, 5, 15 dias sem evacuar. Como se fosse normal. Não é incomum, tá? E aí, por último, e hoje eu falo para o meu paciente, que isso que eu vou falar agora aqui, é remédio, não é opcional, não é para fazer porque gosta, é para fazer porque precisa, e porque se é adulto nessa fase, é atividade física. A questão é, como é que eu quero envelhecer? E se eu quero envelhecer com autonomia, né, com independência, com qualidade de vida, com cognição preservada, eu preciso da atividade física. E Gisele, se o avental falasse, o que diria ainda para nós? Se meu avental falasse, ele diria que toda mulher que me procura em prol, em busca de emagrecimento, ela muitas vezes está ali buscando preencher alguns vazios que não tem nada a ver com comida. E ele sempre diz que nenhum outro vazio, seja ele do corpo, da mente ou da alma, serão preenchidos com comida de forma efetiva. O meu avental, se ele falasse, eu tenho certeza que ele diria que se a gente colocar a comida no lugar dela, a gente jamais vai perder para ela. Diante disso, o que vocês estão esperando para emagrecer? Até o próximo podcast.